Essas 7 frases mexem com o ego masculino mais do que você imagina. Imagine por um instante que você pudesse entrar na mente de um homem e descobrir exatamente quais palavras acendem seu orgulho, quais frases tocam onde ele mais se protege e quais ferem o centro de sua autoconfiança. O ego masculino não é apenas uma questão de vaidade, é um mecanismo invisível que dita como ele reage, sente e até como decide se aproximar ou se afastar de você. Muitas mulheres usam certas frases sem perceber o impacto que elas têm e acabam criando muros onde queriam construir pontes. Outras, de forma sutil e consciente, sabem como moldar a percepção que um homem tem delas, apenas com a escolha das palavras certas. Hoje, você vai conhecer 7 frases que mexem com o ego masculino de uma forma que talvez você nunca tenha imaginado. Não importa se você quer fortalecer o vínculo ou simplesmente entender melhor como ele funciona. Este conhecimento é um divisor de águas. Mas atenção, algumas dessas frases, se usadas no momento errado, podem destruir a conexão que vocês têm. Usadas no momento certo, podem abrir portas para um nível de intimidade e respeito que poucas pessoas alcançam. O que você vai ouvir agora não é um simples jogo de palavras, é psicologia aplicada, capaz de revelar segredos profundos sobre a forma como os homens se enxergam e reagem. Por isso, preste atenção a cada detalhe, porque quando você souber usar esse poder, nada mais na comunicação entre vocês será como antes. Antes da gente continuar, me conta aqui nos comentários. Qual foi a frase que você já disse para um homem e percebeu que mudou completamente a forma como ele reagiu com você? Quero muito saber, porque sua experiência pode ajudar outras mulheres que estão assistindo também. O ego masculino começa a ser moldado muito antes de um homem se tornar adulto. Ele é construído a partir de experiências, expectativas sociais, exemplos familiares e principalmente das pequenas validações e rejeições que ele recebe ao longo da vida. Desde cedo, muitos homens aprendem que devem ser fortes, confiantes e capazes de prover, o que cria uma ligação direta entre sua autoestima e a forma como são percebidos pelos outros. Esse ego funciona como um escudo simbólico, protege a identidade, sustenta a autoconfiança e define muitas vezes o quanto ele se sente digno de amor, respeito e admiração. É por isso que nas relações, qualquer gesto, palavra ou atitude que toque nesse núcleo simbólico pode gerar reações intensas, sejam positivas ou defensivas. Entender essa sensibilidade não significa ter que pisar em ovos, mas sim reconhecer que o ego é um mapa emocional que, quando lido corretamente, revela como se conectar de forma mais profunda e construtiva. Críticas diretas são como pancadas frontais. O homem sabe que está sendo atacado e, por isso, aciona imediatamente suas defesas. Já provocações sutis ou frases ambíguas funcionam de forma muito mais profunda, porque entram pela porta lateral da mente sem que ele perceba de imediato. A psicologia mostra que o ego masculino reage com mais intensidade quando se sente questionado de maneira indireta, pois isso ativa o pensamento interno e prolonga o impacto emocional. Uma frase ambígua deixa espaço para interpretações e esse vazio é preenchido pelo próprio homem com dúvidas, inseguranças ou a necessidade de provar algo. Esse processo mexe com a narrativa que ele construiu sobre si mesmo, tocando pontos sensíveis da identidade e do orgulho. Enquanto uma crítica aberta é rejeitada ou combatida na hora, uma provocação sutil continua ecoando na mente, obrigando-o a revisitar a situação e a refletir sobre o que realmente quis dizer. E é nesse espaço psicológico que ela se torna mais poderosa. Primeira frase: você que sabe. O peso da indecisão forçada, entre todas as expressões que podem tocar o ego masculino de forma sutil, você que sabe, ocupa um lugar especial. À primeira vista, parece apenas uma resposta neutra, até mesmo permissiva, mas na verdade
Essa pequena frase carrega uma carga emocional e simbólica muito maior do que aparenta. Quando dita em um momento de escolha, seja algo simples, como decidir onde jantar, ou algo mais sério, como tomar uma decisão importante para o relacionamento, ela transfere de maneira silenciosa toda a responsabilidade para ele. E com essa responsabilidade vem o peso de acertar, não apenas para o próprio bem, mas principalmente para não decepcionar você. Do ponto de vista psicológico, essa frase ativa dois gatilhos profundos no orgulho masculino: o medo de errar e o medo de não corresponder às expectativas. O homem, condicionado desde cedo a associar seu valor à capacidade de tomar decisões corretas e de proteger ou agradar quem está ao seu lado, sente que está diante de um teste silencioso. É como se cada escolha fosse uma prova de competência, liderança e sensibilidade, e o fracasso uma ameaça direta à sua autoestima. O mais interessante é que você que sabe não se apresenta como uma crítica, mas como uma espécie de liberdade disfarçada. É aí que mora o impacto. Por não ser um ataque direto, a frase penetra mais fundo, pois ele próprio começa a preencher os espaços vazios da interpretação com dúvidas, inseguranças e a pressão interna de tomar a decisão certa. Esse processo mental pode deixá-lo inquieto, revisitando a cena mesmo depois que ela passa, justamente porque a responsabilidade não foi dividida, mas colocada inteiramente sobre seus ombros. Em relacionamentos, essa frase pode ser usada de forma neutra, estratégica ou até inconsciente, mas o efeito sobre o ego é quase sempre o mesmo. Aciona o instinto de provar valor e competência, ao mesmo tempo que expõe a vulnerabilidade de quem teme falhar. E é por isso que ela mexe tanto com ele, não pelo que diz, mas pelo que silenciosamente exige. Segunda frase: nem todo homem faria isso. A comparação velada que fere o orgulho. Poucas frases tocam tão fundo no ego masculino quanto uma comparação disfarçada, e nem todo homem faria isso. É um exemplo perfeito desse tipo de provocação velada. À primeira escuta, ela pode soar como uma simples constatação, mas na mente de um homem, o significado oculto é claro. Existe um padrão de comportamento, um modelo idealizado, e ele talvez não esteja à altura. Essa frase coloca de forma sutil outro homem, real ou imaginário, como referência, criando uma medida invisível contra a qual ele é avaliado. Do ponto de vista psicológico, essa comparação ativa diretamente a necessidade masculina de validação e reconhecimento. Desde cedo, muitos homens crescem em ambientes onde seu valor é medido por resultados, desempenho e a capacidade de se destacar. Ouvir que nem todo homem faria isso não é apenas um comentário. É uma insinuação de que outros fariam melhor, mais rápido ou com mais empenho. Isso atinge o núcleo do orgulho masculino, pois questiona sua competência, seu caráter ou até sua masculinidade de forma indireta. O impacto dessa frase é potencializado justamente porque não é uma acusação aberta. Ela deixa espaço para interpretações, e é nesse espaço que nascem as inseguranças. Ele pode se perguntar: será que ela está me comparando com alguém que eu conheço? Será que está falando de um ex? Será que outros fariam melhor do que eu? E cada uma dessas perguntas alimenta a inquietação. O homem pode reagir de duas formas: tentando se superar para provar que é melhor do que os outros, ou se fechando em defensividade, justificando-se para proteger o próprio ego. O perigo e a força dessa frase estão no mesmo ponto. Ela não precisa dizer quem é o outro homem, ou qual é o padrão idealizado para surtir efeito. O simples ato de insinuar que existe alguém que faria mais ou melhor já é suficiente para plantar a semente da dúvida. E no ego masculino, essa semente cresce rápido, transformando-se em uma necessidade quase imediata de recuperar a posição de destaque e reafirmar o próprio valor. Terceira frase: achei que você fosse diferente. O questionamento da identidade. Entre todas as frases capazes de mexer com o ego masculino, poucas são tão incisivas quanto
achei que você fosse diferente. Ela não critica apenas uma ação específica, mas coloca em xeque toda a imagem que o homem acredita projetar, e muitas vezes a imagem que ele trabalhou anos para construir. Essa frase não diz simplesmente que ele errou, diz de forma implícita que ele não é quem dizia ser ou que não corresponde ao padrão que fez você admirá-lo no início. É como se a máscara que ele escolheu mostrar ao mundo fosse arrancada de repente, revelando algo menos nobre, menos forte ou menos especial do que ele queria transmitir. Do ponto de vista psicológico, o impacto é profundo porque toca diretamente na identidade, um dos pilares do ego masculino. Homens tendem a construir sua autoestima a partir da narrativa que criam sobre si mesmos. O homem honrado, o parceiro confiável, o amigo leal, o profissional competente. Quando alguém, especialmente alguém cuja opinião ele valoriza, insinua que essa narrativa não é verdadeira, a sensação é de traição dupla. Ele se decepciona com o julgamento e, ao mesmo tempo, questiona se realmente está à altura do papel que acreditava desempenhar. O mais poderoso e doloroso dessa frase é que ela não entrega uma acusação fechada. Ao dizer, achei que você fosse diferente, você abre um espaço para que ele preencha com as próprias inseguranças. Ele pode tentar adivinhar a qual comportamento você se refere, relembrar situações passadas e até se culpar por coisas que você nem imaginava. Esse espaço para interpretação prolonga o efeito da frase, fazendo com que ela continue ecoando na mente dele muito depois da conversa ter terminado. Reagir a isso pode levá-lo a duas direções opostas. Ou ele tentará provar com atitudes que realmente é diferente e digno da imagem que quer manter, ou pode se afastar para proteger o pouco de orgulho que sente estar ameaçado. Em ambos os casos, o ponto de gatilho foi o mesmo: o ataque sutil, porém certeiro, à identidade que ele considera essencial para seu valor como homem. Quarta frase: relaxa, não precisa se esforçar tanto. A desvalorização do esforço. À primeira vista, relaxa, não precisa se esforçar tanto. Pode parecer uma frase acolhedora, quase como um convite para aliviar a pressão. Mas para muitos homens, especialmente quando dita em um momento em que estão tentando agradar ou demonstrar valor, ela é interpretada como um golpe direto no reconhecimento que esperavam receber. O esforço masculino, dentro de um relacionamento ou interação, carrega um peso simbólico. Ele é prova de interesse, comprometimento e, muitas vezes, da própria masculinidade, no sentido de cuidar ou prover. Quando esse esforço é minimizado, o que ele ouve não é um alívio, mas um subtexto doloroso. O que você fez não foi necessário, não fez diferença ou não é suficiente para me impressionar. Do ponto de vista psicológico, essa frase aciona uma mistura de frustração e inadequação. Homens são culturalmente condicionados a acreditar que precisam conquistar o respeito e a admiração através de ações concretas. Quando dedicam tempo, energia ou recursos para criar um momento especial ou resolver um problema, esperam que isso seja valorizado. Ao receber uma resposta que para eles soa como um não precisava, a mensagem interpretada é de que o gesto não foi tão importante assim. Isso pode minar a motivação para repetir atitudes semelhantes no futuro, pois o cérebro associa o esforço a uma recompensa emocional. E se essa recompensa não vem, o ciclo é interrompido. O impacto dessa frase é amplificado pelo momento em que ela é dita. Se for logo após ele ter tomado uma iniciativa significativa, a sensação é de ter perdido uma oportunidade de fortalecer o vínculo. Em vez de criar proximidade, a frase pode gerar um distanciamento silencioso, no qual ele se recolhe para evitar novas frustrações. O mais irônico é que muitas vezes quem diz essa frase não tem a intenção de desvalorizar, mas sim de transmitir conforto.
No entanto, no filtro do ego masculino, ela pode ser ouvida como: seu esforço não foi tão necessário ou tão relevante quanto você imaginava. E para um homem que mede parte de sua autoestima pela utilidade e pelo impacto que causa, essa mensagem silenciosa pesa mais do que aparenta. Quinta frase: você não entende mesmo. O gatilho de inferioridade intelectual ou emocional. Poucas frases têm o poder de minar a confiança masculina de forma tão rápida quanto "você não entende mesmo". Ela não apenas interrompe uma conversa, ela impõe um veredito. Ao ouvir isso, o homem sente como se estivesse sendo colocado em uma posição inferior, seja no campo intelectual, seja no emocional. É como se, naquele instante, toda a sua capacidade de compreender, se conectar ou contribuir fosse anulada. Essa frase carrega o peso implícito de "você é incapaz de alcançar o que eu sinto ou penso", criando um abismo entre vocês. Do ponto de vista psicológico, esse tipo de declaração aciona um dos medos mais primitivos do ego masculino, o de ser insuficiente. Desde cedo, muitos homens são incentivados a provar que sabem, que entendem, que dominam situações. Ser colocado na posição de alguém que não entende mexe com a autoestima, pois confronta diretamente a narrativa interna de competência e relevância. Mais do que isso, quando a frase se refere a algo emocional, o impacto é ainda mais profundo, porque para muitos homens, a conexão emocional já é um território delicado, e ser dito que eles não entendem reforça a insegurança de não saber lidar com sentimentos. O efeito dessa frase vai além do momento em que é dita. Ela deixa um eco silencioso que pode fazer o homem revisitar a situação repetidas vezes, tentando identificar onde errou ou o que deixou de perceber. Para alguns, isso desperta um esforço genuíno de provar o contrário. Para outros, acende a defensividade, levando ao fechamento emocional. E aqui está a chave. Quando dita por alguém importante para ele, essa frase não soa apenas como uma observação, mas como uma sentença sobre seu valor na relação. O mais marcante é que "você não entende mesmo" não dá ao homem a chance de se explicar ou evoluir naquele momento. Ela encerra a conversa. E é exatamente essa sensação de portas fechadas, somada ao peso de se sentir menos no olhar do outro, que transforma essa frase em um golpe certeiro no orgulho e na segurança masculina. Sexta frase: era só uma brincadeira. O ataque disfarçado de humor. Entre todas as formas sutis de atingir o ego masculino, o sarcasmo e a ironia ocupam um lugar perigoso, principalmente quando se escondem atrás da desculpa "era só uma brincadeira". Essa frase, dita após um comentário que incomodou ou feriu, funciona como um escudo para evitar responsabilidade pelo que foi dito. Na prática, ela inverte os papéis. Coloca o homem que se sentiu atingido como alguém sensível demais, e quem falou como a parte inocente que estava apenas tentando ser engraçada. Esse tipo de manipulação emocional mina o respeito, porque deslegitima os sentimentos do outro e, ao mesmo tempo, preserva a imagem de quem ataca. Do ponto de vista psicológico, essa frase ativa dois gatilhos poderosos no ego masculino. Primeiro, o medo de parecer fraco por se sentir ofendido com algo que era só humor. Segundo, a sensação de impotência diante de uma situação em que não há espaço para retrucar sem parecer exagerado. Isso cria uma armadilha emocional. Se ele reage, é acusado de não ter senso de humor. Se não reage, engole a ofensa e carrega o desconforto sozinho. Ao longo do tempo, esse padrão desgasta a autoconfiança e a disposição para se abrir, pois a comunicação passa a ser vista como um campo minado. O impacto é ainda mais forte quando a brincadeira toca em áreas sensíveis da identidade masculina, como competência, aparência, desempenho ou masculinidade. O cérebro não separa totalmente brincadeira de verdade. Parte dele registra o comentário como informação real, e isso afeta a forma como ele se percebe e como percebe quem fez a piada.
O problema não está no humor em si, mas no uso dele como arma. Quando uma piada vem carregada de crítica e, ao ser confrontada, é protegida pela frase "era só uma brincadeira", o que se transmite na prática é: o problema está em você, não no que eu disse. Essa inversão mina a confiança e o respeito, elementos essenciais para qualquer vínculo saudável. Por isso, mesmo que venha acompanhada de um sorriso, essa é uma das frases mais corrosivas para o ego masculino, justamente porque atinge de forma indireta e deixa a sensação de que não há como se defender sem perder. Antes de eu revelar a última frase, que, sinceramente, é a mais surpreendente e talvez a mais perigosa de todas, quero te pedir uma coisa rápida. Se esse conteúdo já abriu sua mente de alguma forma, deixa o seu like agora, porque isso ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas. E fica comigo até o final, porque a última frase não só vai mudar a forma como você entende o ego masculino, mas também vai te dar uma chave poderosa para lidar com ele de um jeito que pode transformar completamente suas relações. 7ª frase. Quer que eu te ajude com isso? O desafio à competência. À primeira vista, quer que eu te ajude com isso? Soa como um gesto de cuidado, atenção ou parceria. Mas dependendo do contexto e do tom, essa simples oferta pode ser interpretada pelo homem como um questionamento direto à sua capacidade. Isso acontece porque, para muitos, a competência, seja física, intelectual ou prática, é um dos pilares da autoestima e do orgulho masculino. Desde cedo, muitos são incentivados a provar que sabem fazer e que conseguem resolver problemas por conta própria. Então, quando alguém, especialmente uma mulher importante para ele, oferece ajuda em algo que ele acredita dominar, a mensagem que chega não é de apoio, mas de dúvida. Do ponto de vista psicológico, essa frase pode ativar um gatilho de insuficiência. É como se, por trás da oferta, houvesse uma suposição: você não está conseguindo sozinho. E isso atinge diretamente o valor que ele atribui à própria autonomia e ao papel de provedor de soluções que muitos internalizam desde jovens. Para alguns homens, aceitar ajuda nesse cenário significa admitir fraqueza ou falta de habilidade, o que mexe com o ego de forma intensa. O impacto também depende do momento. Se ele já está frustrado por não conseguir executar algo como gostaria, ouvir essa frase pode funcionar como uma confirmação de fracasso, mesmo que essa não seja a intenção. O resultado? Ele pode reagir com irritação, rejeitar a ajuda ou até se fechar, tentando compensar a sensação de estar sendo subestimado. O mais curioso é que muitas vezes quem diz "quer que eu te ajude com isso" realmente deseja colaborar, sem qualquer julgamento. Mas, no filtro do orgulho masculino, essa pergunta pode soar como um holofote sobre uma falha, pequena ou grande. E é justamente essa interpretação que torna a frase tão delicada. Ela revela como até gestos aparentemente inocentes podem ser percebidos como desafios à competência, mexendo diretamente com a segurança e a identidade que o homem construiu para si mesmo. Cada uma dessas 7 frases mostra que nos relacionamentos, as palavras raramente são apenas palavras. Elas carregam significados implícitos, acionam memórias, tocam pontos sensíveis e muitas vezes ativam mecanismos de defesa sem que essa seja a intenção. No caso do ego masculino, essa sensibilidade se amplifica porque está profundamente ligada à identidade, ao senso de competência e ao valor pessoal que ele acredita ter aos olhos de quem ama. O que aprendemos aqui é que a comunicação não é apenas sobre o que se diz, mas sobre como se diz e em qual contexto. Pequenas variações de tom, momento e intenção podem transformar uma frase em um gesto de apoio ou em um gatilho de insegurança. Por isso, desenvolver inteligência emocional é fundamental, não apenas para evitar ferir o outro, mas para criar um espaço onde diálogo e compreensão possam florescer.
Respeito mútuo não significa concordar sempre, mas saber expressar desacordos ou insatisfações de forma que não humilhe, não diminua e não desvalorize a outra pessoa. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Quando aprendemos a reconhecer os gatilhos emocionais do outro, podemos escolher palavras que não apenas transmitam nossa mensagem, mas que também preservem a confiança e a conexão. Em última análise, o poder sutil das palavras está em moldar a forma como o outro se sente dentro da relação. Usá-lo com consciência é um ato de cuidado e talvez um dos maiores sinais de amor.